Oi pessoal, boa tarde. Alexandre aqui. Terça-feira, 19 de outubro, 4h10. Vamos para mais uma aula do curso de Geometria Diferencial aqui do IMUSP, né? Os alunos do bacharelado em matemática e do programa de pós-graduação em matemática. Então, a gente na aula passada começou a estudar o problema da diagonalização do shape operator, né, do operador forma, e definimos o que era um ponto umbilical numa superfície, né? Então, se você tem uma superfície no R3ni e um ponto dessa superfície, a gente dizia que esse cara é umbilical, né? Se acontecer o seguinte, a segunda forma fundamental no ponto P, calculada em qualquer par de vetores tangentes VW, era um múltiplo funcional, né, dependendo de P, da primeira forma fundamental, calculada no mesmo par de vetores VW, isso valendo para todos VW no TPM, tá bom? Aqui a gente põe o tio, né, porque eu estou pegando o valor escalar da segunda forma fundamental. Beleza. A gente dizia que M é totalmente umbilical, né, não vou reescrever de novo. Ela é totalmente umbilical se todos os seus pontos são pontos umbílicos. A gente terminou a aula passada justamente classificando todas as superfícies totalmente umbílicas no R3ni, né? Resumindo rapidamente, a gente tinha que no R3 euclidiano, as superfícies totalmente umbílicas são exatamente esferas redondas, né? O nome redonda é uma coisa que você deve ignorar nesse momento, mas são as esferas clássicas, né? O conjunto dos pontos que equidistam de um ponto fixo são essas no R3. E no L3 a gente tinha que as superfícies totalmente umbílicas eram exatamente os análogos das esferas lá, ou seja, os espaços de de Sitter, se a superfície fosse de tipo tempo, e o espaço hiperbólico ou o ramo de baixo, né, a componente conexa com z negativo do espaço hiperbólico x2, bom, norma do ponto P constante lá, com o conjunto dos pontos com norma constante em relação à distância em relação à origem, constante, né? Então, quem são as esferas? No R3, ou as superfícies totalmente umbílicas são as esferas, e no L3 podem ser os espaços de de Sitter ou espaço hiperbólico. Se for tipo tempo é o de Sitter, se for tipo espaço é o espaço hiperbólico ou o menos ele, né, a parte de baixo ali. Legal. Então, na direção de tentar estudar quando o operador forma é diagonalizável, a gente tem alguns resultados e começamos com um primeiro que dá uma direção da caracterização da diagonalizabilidade, inventei essa palavra agora, do shape operator, né? Então, primeira proposição do dia, se você tem uma superfície regular e não degenerada, como sempre, né? Regular e não degenerada, e N, a aplicação de Gauss escolhida, né, para N, se você tem pega um ponto na superfície, né? Se o operador forma é diagonalizável, né?
diagonalizável, então vale a seguinte relação entre a curvatura média e a curvatura gaussiana da superfície. Então, curvatura média ao quadrado menos o tipo causal da superfície vezes a curvatura gaussiana, essa quantidade é sempre maior ou igual que zero. Bom, então esse é um critério rápido para você saber se o shape é diagonalizável ou não. Você faz essa conta, h ao quadrado menos epsilon mkp. Se isso der negativo, você sabe que o shape não é diagonalizável. Agora, se der maior ou igual que zero, pode ser que sim, pode ser que não. Mais para frente a gente decide isso de uma vez, né? A demonstração disso aqui é relativamente simples, partindo de um truque esperto, né? A gente sabe se o shape é diagonalizável, então isso garante para a gente que existem autovalores para ele que produzem autovetores linearmente independentes em quantidade suficiente para gerar o TPM, né? Então, eu vou chamar esses autovalores de K1 e K2 no ponto P, que eram as curvaturas principais. Então, essas curvaturas principais existem, K1 e K2, e é um fato que, independente do sinal de K1 e K2, essa quantidade aqui é sempre positiva, né? São números reais. Tá bom? E aí qual que é o truque? Você abre isso, como sempre, né? Então isso vai te dar K1 quadrado mais K2 quadrado menos 2 K2. E por que eu faço isso? Porque eu vou ter, por exemplo, esse produto aqui é o produto dos autovalores. A gente sabe que isso é o determinante da DM, né? Do shape operator. Então, o que eu posso dizer? E aqui eu já tenho a curvatura gaussiana aparecendo, né? E essa soma de quadrados com um truque a gente vai resolver, e o truque é basicamente esse aqui. A gente troca esse sinal de menos por um sinal de mais, então eu vou ter uma coisa assim, ó, K1 quadrado mais K2 de P quadrado, faltou o ponto P aqui, mais 2 K1 de P, K2 de P, tudo isso sobre 4. Como é que eu fiz esse menos virar mais, né? Eu somei K1, K2 aqui, né? Ou 4K1, K2 sobre 4. Então, eu vou consertar isso somando, ou melhor, subtraindo K1, K2. Que é exatamente a curvatura gaussiana, certo? Então, daí, isso aqui vai dar o que pra gente? Esse cara é K1 de P mais K2 de P, tudo ao quadrado, sobre 2, ou seja, a curvatura média. E aqui eu vou ter menos o produto das curvaturas principais. E o que era o produto das curvaturas principais? É o determinante da DM. E a curvatura gaussiana, lembra, né? A curvatura gaussiana no ponto P era o tipo causal da superfície vezes o det da menos dm, tá bom? Então esse cara eu posso passar ele para lá, né? Porque ele é 1 ou menos 1, então ele é o seu próprio inverso. Então eu tenho isso. E esse det é, por definição, K1 e K2 são os autovalores. Então eu tenho isso. Então aqui acabou, né? Quer dizer, aqui também formalmente, né? Esse cara é metade do traço. Eu teria o epsilon m ao quadrado, mas eu teria o epsilon m aqui, mas ele, como vai aparecer elevado ao quadrado, é 1 ou menos 1 ao quadrado, então esse cara tanto faz. O que a gente tem aqui vai ser h de p ao quadrado menos epsilon m vezes curvatura gaussiana. Tá bom? Então isso mostra o que a gente queria, né? Se ele é diagonalizável, os autovalores existem, podem ser o mesmo, né? Mas existem
Por exemplo, se for o mesmo, isso garante que o autoespaço gerado por esse alto valor tem dimensão 2, é o espaço tangente todo, né? Nesse caso, é o caso de você estar com um ponto umbilical. A gente já vai reforçar isso daqui a pouco. Bom, então segue esse resultado e a gente tem isso, né? Eu não escrevi no enunciado, mas além disso, K1 de P igual a K2 de P, ocorre C e somente C quando vale a igualdade aqui, né? Se o K1 e o K2 forem iguais, você vai ter essa quantidade aqui igual a zero, né? Isso aqui é equivalente ao ponto PC umbilical. Tá bom? Então vamos tentar ver um tipo de recíproca para esse resultado, que é o teorema, né? Importante observar aqui que no caso do R3, esse teorema é automaticamente satisfeito, né? Por quê? Porque a gente já viu que o Dn é um operador autoadjunto e, portanto, todo operador autoadjunto relativo ele tem uma base ortonormal de autovetores relativa a se ele é autoadjunto em relação a um produto interno positivo definido, né? Então, no caso do R3, o produto interno é positivo definido, então a restrição dele ao espaço tangente também vai ser, portanto, esse cara é um cara autoadjunto num espaço com um produto interno positivo definido e, portanto, sempre é diagonalizável. Então, esse teorema aqui, ele funciona só, quer dizer, ele dá alguma coisa nova para superfícies no L3, né? Pega uma superfície no L3 regular, não degenerada, e toma N, uma aplicação de Gauss para N. Oi. Um pouco essa equivalência de que P se K1 e K2. Vimos. Ela sai daqui, né? Se você pega o que é ser umbilical, é que essas duas coisas são a mesma. Esse cara, o que era o fator escalar da segunda forma fundamental? É o produto interno, é o menos DNP em V, produto interno com W. Então, se você tem que os autovalores são os mesmos, então você vai ter que esse cara, o lambda pula fora. Tanto na primeira quanto na segunda entrada. Então você vai ter que a segunda forma fundamental vai ser um múltiplo da primeira forma fundamental. A gente falou isso na aula passada. Foi sim. A gente provou esse teorema, né? E se P era um ponto umbilical, então a aplicação do shape operator era um múltiplo da identidade. E se o shape é um múltiplo da identidade, então o que você tem exatamente aplicando essa igualdade, o lambda sai. A gente fez isso sim. Tá na aula passada. Se quiser dar uma olhadinha lá, senão depois no fim da aula a gente faz de novo, tá bom? Então vamos lá. A gente pega uma aplicação de Gauss e pega um ponto na superfície. Então vale as seguintes coisas, né? Então, primeiro de tudo, uma recíproca dessa proposição. Se h ao quadrado no ponto P menos εm de P, se essa quantidade for estritamente positiva, assim, isso aqui implica
e o shape é diagonalizado. Se essa quantidade for estritamente negativa, não é diagonalizado. Tá? E isso não pode acontecer para superfícies em R3. Né? Em R3 você vai ter se epsilon é igual a 1, então o resultado para superfícies no R3 é que a curvatura gaussiana é sempre menor ou igual que o quadrado da curvatura média, e a demonstração está essencialmente aqui, né? Essa diferença é positiva, então você passa para o lado de lá e segue o resultado, né? Então, nesse caso, o shape não é diagonalizado. E o que acontece quando é igual a zero é meio que uma incógnita, mas em alguns casos a gente consegue explicar, né? Se valer a igualdade, e M for de tipo espaço, dentro do L3, aí funciona. Se P é umbílico, ADN é múltiplo de identidade, portanto diagonalizável, né? Tá bom? O truque é olhar para o polinômio característico do shape, né, do menos dn. Então, vamos chamar de C de t, polinômio característico de menos dn, né, que é um operador agindo num espaço de dimensão 2, o TPM, então a gente sabe como é a cara dele, né? Um polinômio característico é exatamente t ao quadrado menos o traço do shape vezes t mais o determinante do operador, né? Tudo bem? Pega a matriz dele numa base qualquer, se essa polinômio característico é invariante por base, então o que aparece quando você faz ele menos t vezes a identidade vai aparecer o t quadrado certinho, na frente do t a soma dos caras que estão na diagonal, que é o traço, e o termo independente é o determinante da matriz. Então a gente tem isso. E aí quem que é, uma página nova aqui, quem que é o discriminante desse polinômio, né? No caso aqui o delta do Bhaskara, né? Que é o que ajuda a gente a conhecer, estudar as raízes, né? Então o discriminante dele, vou escrever delta, vai ser esse cara ao quadrado menos 4 vezes o det, né? Então vai dar o traço ao quadrado. E quem que é o traço? O traço é, por definição, duas vezes o tipo causal da superfície vezes a curvatura média, né? Então, isso aqui eu vou escrever assim, menos epsilon m, tinha um menos lá, né? Por isso desse menos aqui. Mas quando levar ao quadrado vai embora. É o quadrado menos 4 vezes o polinômio harmônico, né? E o termo lá do final é o determinante, e o determinante é exatamente epsilon m vezes a curvatura gaussiana no ponto P. Então, o que a gente sabe? Abre isso, né? Isso vai dar 4 quadrado. P quadrado menos 4 epsilon m curvatura gaussiana. Beleza. Então, o que a gente sabe? Se você tem que H2 de P menos epsilon m kp
positivo, multiplica por 4, você vai ter que o discriminante é positivo, então isso garante para mim que o polinômio característico tem duas raízes distintas, né? Ou seja, dois autovalores distintos, e isso garante que o operador é diagonalizável. Ou seja, aquele K1 e K2 são curvaturas principais, são números reais distintos, né? O DNP é diagonalizável. Tá bom? Se calhar desse cara aqui ser negativo, o que acontece? Eu tenho um polinômio de grau 2 com discriminante negativo, ele não tem raízes reais, portanto, o que a gente pode dizer? Se não tem raízes reais, não tem autovalores reais, não é diagonalizável, né? Não tem raízes reais, implica que menos DNP não é diagonalizável. E no caso que é igual a zero, o que acontece é justamente que você vai ter uma raiz desse polinômio com multiplicidade, né? Ele é raiz do polinômio também da derivada, qualquer coisa assim. Mas aí o que você precisa é de algum jeito mostrar que a multiplicidade geométrica desse alto valor é 2. A gente vai fazer agora. Se a superfície for de tipo espaço. De tipo tempo, vai dar certo com uma condiçãozinha técnica. A gente vai deixar claro daqui a pouco, né? Então vamos ver como é que a gente faz a conta no caso isso aqui é igual a zero, né? E m de tipo espaço, a hipótese que a gente tinha, né? Então, o que quer dizer m de tipo espaço? Quer dizer, como eu estou no L3, se a m é tipo espaço, εm é o tipo causal do vetor normal, esse cara é menos 1, né? E, portanto, eu vou ter que k é menos h ao quadrado. Ou seja, nessa situação, você sabe que a curvatura gaussiana vai ser sempre negativa, né? Menor ou igual que zero, pelo menos. Tá bom? Então, se você pega e substitui esses valores aqui no polinômio característico, o que se conclui é que menos h de p é uma raiz do característico. É só fazer a conta. Seu polinômio característico, quando você substitui esses caras, vai ficar exatamente como é que ele é. Você escreve, ele fica t quadrado menos 2 epsilon m h de p. Aqui, isso mais epsilon m kp. Né? Você sabe que k é menos h ao quadrado? Aqui tem um t. Fica fácil ver que se você substituir menos h de p na expressão, vai ter uma raiz. Tá bom? O epsilon aqui é menos 1, né? Então fica até aqui é mais, tudo mais. Você põe t igual a menos h de p, dá uma raiz. Então, isso me garante que esse cara, o menos h de p, é um alto valor do operador forma, né? Do shape. Então, menos hp é alto valor de menos dn. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe um vetor U1 no TPM, tá? Unitário. Posso pegar unitário.
tal que menos dn no ponto P, calculado nesse vetor 1, é exatamente menos h1, h no ponto P, vezes 1, tá? Então, tenho um vetor, que é autovetor do dn, da menos dn, e também vai ser autovetor da dn, se você quiser, né? Multiplica tudo por menos 1 aí, certo? O que a gente faz? Chama de B uma base para o TPM que tem o 1 como vetor, né? Então, se o 1 é um vetor que é de tipo espaço, porque a M é tipo espaço, aqui é importante isso, ele é um vetor de tipo espaço, num espaço de tipo espaço, então eu consigo pegar o complemento ortogonal dele, vai ser, eu vou conseguir escrever o TPM como soma direta do span desse vetor 1 com o complemento ortogonal, que vai ser um espaço de dimensão 1 também. Então vai existir um vetor U2 que gera o complemento ortogonal do 1, e esses dois caras juntos são uma base ortonormal de TPM. Então eu pego o. Bom, isso já. A existência dele é o que eu acabei de falar, não preciso escrever de novo, né? Então, nessa base, posso escrever a matriz do DN, né? DNP. Nessa base, ele vai ter. Como é que ele vai se escrever? Vou calcular o DNP do U1 e escrever nessa base. Então, DNP de U1 é HP de 1. Multiplica por menos 1 dos dois lados aqui. Isso vai me dar a curvatura média aqui. E na componente U2 não tem nada, zero. E aí eu preciso ver quem exatamente é o DNP de U2. Não sei. São dois números A e B. Tá? Então, o DNP calculado no vetor U2, estou escrevendo como A vezes U1 mais B vezes U2. E qual que é o plano agora? O plano é mostrar que A é zero e que B é exatamente o H de P, ou seja, a matriz DN é uma matriz que é múltipla de identidade, portanto o ponto P vai ser um ponto umbílico ali. Então vamos lá, como é que a gente pode escrever? Quem que é, por expansão ortonormal, né? Lembra que eu estou com a M tipo espaço, o 1 e o 2 são ortonormais, então eu tomo o produto com o 1 dos dois lados aqui e tiro que A é exatamente o quê? O produto da DNP e U2 com o 1, certo? Lembra que se a menos DN é autoadjunto, o DN também é, né? Então passa ele para o lado de lá, você vai ficar com o 2 DNP de 1. Por hipótese, esse cara é um múltiplo do 1, né? Esse número escalar. Número escalar é bom, né? Esse escalar pula fora. Então você fica com o 2 com o 1. Por hipótese, esses caras eram ortogonais, então mostrei que o A é zero. E agora eu vou fazer uma conta, né? Quem que é o determinante da DN, né? Como é que eu vou escrever isso? O det da menos dn, né, se você quiser. Vou escrever essa conta mais limpinha de uma vez, né? Nossa hipótese é que k é menos h ao quadrado, né? Então, menos h ao quadrado no ponto P, isso é a curvatura gaussiana. A curvatura gaussiana, por definição, eu estou com uma superfície de tipo espaço no L3, então ela vai ser εm, né? Vou escrever aqui, depois a gente troca isso. εm vezes o determinante da menos dn. No ponto P. Agora, quem que é o εm? Isso é menos 1, né?
porque a m é tipo espaço. Então, eu estou com menos 1 vezes o det da menos dn. Agora, o que é det de menos dn? Como a dn é uma matriz 2 por 2, eu vou ter um sinal de menos nas duas linhas, ele pula fora duas vezes. Tchau, né? Então isso é o próprio det da dn, no ponto P. E quem que é o determinante da matriz aqui? A menos h de P vezes B, né? Determinante dessa matriz aqui. E aí, meio que acabou, né? O que a gente tem, a gente vai ter que h de P vezes B é igual a h de P ao quadrado. E aí de duas uma, né? Se o h for diferente de zero, isso automaticamente implica que o B é h de P e estamos feitos, né? A matriz é uma matriz diagonal. Diagonal e múltipla de identidade. Se o h for zero, o que acontece? Olha a condição que a gente está. Se o h é zero, o k também é zero, né? Porque o k é igual a menos h ao quadrado. E o que isso quer dizer? Se o h e o k são nulos, isso quer dizer que o traço e o determinante da dn são zero. Portanto, dn é um operador identicamente nulo, né? E menos dn também, né? Então aí não tem muito o que fazer, né? Ela é diagonalizável, né? O operador nulo que é diagonalizável por decreto, ele é zero vezes a identidade. E aí os autovalores são zero, né? As curvaturas principais são zero. Então nesses dois casos, quando h ao quadrado, k é igual a menos h ao quadrado, né? Nessas condições aqui, epsilon m, h ao quadrado menos epsilon m vezes a curvatura gaussiana é zero. Então a superfície tem shape diagonalizável e o ponto é umbilical, que é exatamente o que estava escrito no enunciado aqui, né? De tipo espaço, tá bom? O que pode acontecer de ruim, né? Por exemplo, se você tiver um autovetor de tipo luz, aí você dançou. O argumento morre aqui, né? Eu não consigo ter garantia. Como é que eu vou construir esse U2 aí, né? Ortonormal. Lembra que o complemento ortogonal de um vetor de tipo luz o contém, né? Então fica muito difícil. Você não vai conseguir, por exemplo, tomando o produto com U1 desse lado, você mata o coeficiente que você queria provar que é zero. Então você já não consegue mais mostrar que esse cara aqui é zero. Tá? Na verdade, a gente tem contra-exemplo exatamente para essa situação. Você pega uma superfície de tipo tempo, onde uma das direções, um dos autovetores da dn é de tipo luz, já era, você não diagonaliza mais. Tá? Mas quando for de tipo tempo, dá para consertar. E esse é vou até dizer que é um corolário do teorema anterior, porque a coisa é bem análoga, né? Se você tem uma superfície de tipo tempo no L3, e P, um ponto em M, onde vale aquela propriedade, né? Tal que é o quadrado de P. Aí como a M é de tipo tempo, o epsilon M vai ser 1, né? Para usar o do vetor normal. A superfície é tipo tempo, o vetor normal é tipo espaço. O epsilon M é 1, né? Então eu vou ter exatamente h ao quadrado igual a k, né? Porque h ao quadrado é igual a k de P. Então, se nessas condições
se menos dn não tem autovalor, autovetor, né? Perdão, autovetor de tipo luz, então aí sim dá certo, né? Então menos dnp é diagonalizável e p é umbílico, do mesmo jeito. Como é que mostra isso, né? P é umbílico com a K1 de P igual a K2 de P, as duas curvaturas principais iguais a menos a curvatura média no ponto. Tá bom? Como é que mostra isso? Exatamente o que a gente fez no último caso no teorema, observando que se dn não tem autovetor de tipo luz, lembra que agora o plano tangente é um plano de tipo tempo, né? Então esse plano vai conter vetores de tipo espaço, de tipo tempo e de tipo luz. Se eu tenho a garantia de que nenhum autovetor da dn é de tipo luz, então esses autovetores ou vão ser de tipo tempo ou de tipo espaço, e esse argumentinho aqui funciona. Você pega o cara unitário, seja ele de tipo tempo ou de tipo espaço, o complemento ortogonal vai estar bem definido, você escreve o TPM como soma direta do gerado pelo U1 e do gerado pelo complemento ortogonal, que vai ter dimensão 1 também, e aí a prova segue exatamente como está aqui. Agora, se o autovetor, você fala, pega aí um autovetor, se calhou desse cara ser tipo luz, você não tem mesmo mais o que fazer, né? E, bom, exemplos concretos, eles dependem de coisas que eu tinha deixado para vocês como um tópico de seminário, né? Que são as curvas de tipo luz com plano oscilador degenerado, né? Na verdade, curvas de tipo luz, né? A gente tem um teorema fundamental das curvas no espaço para curvas de tipo luz, e aí você vê que ele não, a curva birregular, ela fica determinada, a menos de isometria, né? Pela curvatura e pela torção. Quando você está com curvas de tipo luz, você olha, existe um único objeto geométrico que determina a curva, que é o que a gente chama de pseudotorção, e aí você constrói uma classe de superfícies, que é o que a gente chama de B-scroll, né? B aqui é o binormal, podia ser qualquer vetor, mas você pega o vetor binormal, que é o seguinte: você pega a tua curva de tipo luz, uma reta assim, do jeito, com essa inclinação que eu desenhei, é uma curva de tipo luz, mas não precisa ser uma reta, né? Pega aqui uma curva de tipo luz, de modo que o vetor tangente está sempre no cone. Aí você olha para o vetor binormal, que ele é construído exatamente como, né? Você vai ter seu vetor tangente, que é um vetor de tipo luz, vai construir um vetor normal, ortogonal a ele, vai ser de tipo espaço, e aí o que você faz? Você pega o binormal, vai ser um outro vetor de tipo luz, e tem a seguinte propriedade, né? Você vai querer que esse cara, o tangente, é de tipo luz, o normal vai ser um cara de tipo espaço. Eu vou querer que essa base Tn seja uma base positiva para o plano gerado por eles. E aí eu pego esse vetor binormal como sendo o cara que é ortogonal a n e que tenha produto menos 1 com tangente. Então esse cara é tipo luz, esse cara é tipo luz, e o produto entre eles é menos 1. Lembra que você sempre consegue fazer isso, a gente consegue até uma base para o espaço inteiro, satisfazendo essas condições, aquela base de Penrose, que era um dos exercícios lá da lista 1, né? Então você constrói esse referencial, e nesse referencial você tem equações do tipo Frenet, que saem uma coisa assim: T', N', B', 0, 1, 0,
matriz, né? Essa pseudotorção aqui, 0, 1 e 0, pseudotorção e 0. Tá? Uma matriz que depende de um parâmetro só, que é o que a gente chama de pseudotorção. Então eu escrevo as derivadas desse referencial adaptado, com dois vetores de tipo luz e um vetor de tipo espaço. Escrevo as derivadas deles em termos deles, né? Então T' é o N' é a pseudotorção vezes o tangente mais o binormal, e assim vai, né? B' torção vezes N, pseudotorção vezes N. Então, feito isso, você consegue construir uma superfície, que é o que a gente chama de base crawl. É o seguinte: φ é o parâmetro arco-fóton, né? Você lembra que você tem a curva, a gente parametriza, esse cara aqui é o arco-fóton, né? Como é que era isso? Você não consegue parametrizar por comprimento de arco, porque o alfa' tem norma zero, então não dá para definir, a gente olha para o alfa duas linhas, né? Então o arco-fóton é dado pela integral do comprimento do vetor alfa duas linhas. Então esse é o parâmetro da curva, e um outro parâmetro aqui, T real, tá? Você define a tua superfície como sendo a curva mais T vezes esse vetor binormal no ponto φ. Então, esse cara aqui é o ponto alfa de φ. O que eu faço? Eu pego a superfície, eu deixo o φ parado, tenho esse vetor aqui, eu coloco a reta que passa pelo ponto alfa de φ e tem a direção do vetor binormal. Em cada ponto eu faço isso, né? Construo uma superfície. Tá? Você já viu alguma coisa parecida com isso, né? O helicoide era um caso, você pega a hélice e pega como vetor ali, no caso, um vetor horizontal, né? Aqui o binormal ele está mudando de ponto para ponto. Então, eu sei que o binormal estava aqui. Pega essa reta. Então, você vai pendurando retas na direção do vetor binormal em cada ponto da curva. Isso vai te dar uma superfície, você faz todas as contas, né? Calcula as primeiras e as segundas derivadas para obter os G e J e os H e J. E a partir disso você obtém os coeficientes da matriz da DN. E você vai ter uma matriz da DN que vai ficar, tá? Não vou fazer todas as contas aqui. Teria que ter feito essa teoria de curvas tipo luz antes, né? Ainda dá tempo de alguém escolher isso como um seminário, tá? Bem legal. A menos dn, em cada ponto P da tua superfície, vai ser uma coisa que é um número real positivo aqui, um certo determinante. Na verdade, é o determinante da matriz formada pelos vetores TNB, que é um número real positivo, porque essa base é construída para ser positiva. E aqui vai ficar a torção 0, 1 mais t, parâmetro t vezes a torção de alfa no ponto em questão, e aqui está, né? Então, o que acontece exatamente, se você tentar calcular o núcleo dessa matriz, né? Tira tal aqui, e você vai ver que ela é uma matriz que vai ter o DNP menos tal vezes a identidade. É uma matriz que tem a dimensão do núcleo é 1, né? Ou seja, tal é um alto valor dessa matriz, só que é um alto valor que gera um subespaço, é o único alto valor e gera um alto espaço de dimensão 1. Portanto, superfícies desse tipo, em L3, tem o shape operator não diagonalizável. Tem um único alto valor, que é a própria pseudotorção, mas esse cara não gera um alto espaço de dimensão 2. E, bom, exemplos que dá certo, sei lá, pega o de Sitter, né? Uma superfície de tipo tempo, você viu que o shape é um múltiplo da identidade, porque sim, né? Ela é uma superfície totalmente umbilical. Bom, então tem exemplos que dá certo, exemplos que não dão certo.
Então, quando você está no L3, tem que tomar algum cuidado com essas coisas. Tá? Para a gente ganhar um pouco mais de intuição, acho que é legal a gente ver interpretações geométricas para as curvaturas média e gaussiana no máximo de contextos que a gente puder, né? Então, interpretações para as curvaturas, beleza? Dúvidas até aqui? Podemos seguir? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat também. Nossa, 4 mensagens, desculpa. Ah, infiltrados, o que está acontecendo? Temos invasores? Bom, tudo bem, né? For um invasor bem comportado, não tem problema. Quanto ao seminário, você tinha pedido grupos pequenos, mas são poucos temas. Ah, então, Gabriel, eu estou pensando o seguinte, né? Eu estou vendo aqui a aula de hoje, tem 15 participantes nesse evento, né? Nessa aula. Esse é mais ou menos o número que a gente tem. Tirando eu, são 14 pessoas. Então, se cada grupo tiver 4 pessoas, ou 3 ou 4 pessoas, a gente está falando aí de 3, 4 seminários, né? Estou entendendo que quem não está vindo nas aulas ainda largou o curso, tá certo? Eu estou pensando, por isso que eu pedi para as pessoas entregarem a lista, porque se o cara não está vindo aqui, eu vejo lá que a frequência, eu sei quem está vindo, né? O cara está lá marcando frequência o tempo todo, alguma coisa está esquisita, né? Ah, não sou obrigado a assistir a aula. É sim, do mesmo jeito que eu sou obrigado a dar aula, eu não tenho que estar aqui para assistir. Então, eu estou pensando que não vai ter mais do que 3 ou 4 grupos, né? Eu ofereci 7 temas, tenho até outros na cabeça, se precisar, mas eu tô achando que dá e sobra, tá? Eu ofertei muito mais do que precisa, então não espero que haja repetição. Não espero. Tá certo? Então, vamos em frente, né? Eu tô trabalhando com quem está na aula. Quem não está vindo na aula, eu não posso adivinhar nada, né? O que é WPP? Eu não sei. WhatsApp? Não sei. Não sei. Eu não quis entrar nesse grupo do WhatsApp por razões óbvias. Eu posso até olhar a lista de alunos matriculados, mas eu estou trabalhando com quem está aqui, né? Eu não vou ficar falando dessas coisas porque isso aqui vai para o YouTube depois. Se alguém quiser assistir que não é aluno do curso, não tem nada com isso. Então, vamos trabalhar com o que é importante na aula de hoje, que é o assunto, geometria diferencial. A gente vai tratar agora de interpretações para as curvaturas. Se aparecer um cara que não está vindo na aula querendo, tá seminário, não sei o que, a gente vai se entender fora desses encontros aqui, tá bom? E não vai ser muito legal a experiência para ele, não. Tá? Então, vamos tentar dar alguma interpretação geométrica para esses números que a gente calculou, né? Que são o determinante e o traço do shape operator, né? Por que esses números são de fato importantes para contar para a gente a geometria ou como eu visualizo essa superfície no espaço ambiente, tá bom? E em geral, a gente precisa de uma parametrização da superfície, né? Você tem aquela coisa. Você reparametriza uma superfície, as curvaturas gaussiana e média não vão mudar naquele ponto, né? São números que são propriedade da superfície e não de como eu descrevo a superfície naquele ponto. Então, se você tem uma superfície que no ponto tem um ponto dela que é atingido por um certo par de parâmetros UV e uma parametrização X, você pega uma parametrização Y que vai acertar aquele mesmo ponto com parâmetros ST. Na hora que você faz a conta da curvatura média e da curvatura gaussiana, esses números estão bem definidos
E por que é fácil de ver isso, né? Porque o vetor normal naquele ponto vai ser o mesmo, o vetor normal vai ser o mesmo numa vizinhança daquele ponto. Isso você tem que fazer a continha, mas essencialmente a mudança de parâmetros da parametrização x para y é um diffeomorfismo, né? Então o vetor normal, que vai ser o produto vetorial desses dois vetores, é o mesmo, né? Você vai ter que o span, o plano tangente é o mesmo, porque a reparametrização é só um dífio, então você vai estar mudando a base natural para o TPM, xu, xv para ys, yt, mas o vetor normal é o vetor normal esse plano que é o mesmo e, portanto, a diferencial dessa aplicação vai ser a mesma. E, portanto, o seu determinante e o seu traço vão ser os mesmos. Então, a curvatura gaussiana e a média não mudam mediante reparametrização. Tá? Falei, se você precisar fazer a conta, você faz a conta, 2 segundos, você verifica que tudo isso que eu falei está certinho. Então, você precisa ter, para dar uma interpretação geométrica adequada, você precisa ter um sistema de coordenadas que me ajude a visualizar rapidamente a curvatura gaussiana e a curvatura média ali. E isso a gente consegue, né? Toda a superfície ela admite uma reparametrização pelo que a gente chama de coordenadas inerciais. Tá? Eu não vou fazer a demonstração do teorema, mas ela está nas nossas notas no livro texto, né? Então, se você quiser dar uma olhada e ficar com alguma dúvida, é claro que eu vou ajudar. Mas acho que não é uma coisa que vai acrescentar muito a gente fazer isso em aula, né? Então, o que acontece? O que é isso? Se você pegar uma superfície regular e não degenerada, como sempre, dentro do R3 nido, R3 ou do L3, e uma aplicação normal de Gauss para ela, fixada, e pega um ponto P qualquer, né? Pega um ponto P em M e pega dois vetores W1 e W2 tangentes à superfície nesse ponto. Eu posso escrever isso de uma maneira mais sucinta. Posso pegar W1 e W2 uma base ortonormal de TPM. Tá? O ponto todo é esse, né? Isso aqui é bacana. Se você parametriza uma superfície, você vai ter o XU e o XV como base para o TPM. Essa base quase nunca é ortonormal, né? Dizer que essa base é ortonormal é dizer que a matriz da métrica, os G e J, são exatamente os delta Kronecker, né? Então, se você tem uma superfície que em todos os pontos o comprimento do XU é 1, o comprimento do XV é 1, e esses dois vetores são ortogonais, é fácil, depois a gente vai fazer essas contas, mas você vai ver que se isso acontece, a curvatura gaussiana da superfície é zero. Tá? Então, não tem, a gente viu exemplos de superfícies que a curvatura gaussiana não é identicamente nula e, portanto, isso não cobre todos os casos. Então, eu não posso esperar que eu consiga uma parametrização para qualquer superfície de modo que os vetores sejam sempre ortogonais e de comprimento constante igual a 1. Né? Mas o que eu consigo é sempre, dada uma parametrização, reparametrizar essa superfície de modo que no ponto P, ou em algum ponto da superfície, isso acontece. E depois, conforme você passa de um ponto para o outro, esses vetores vão mudando entre si os ângulos e comprimentos, mas num ponto fixado eu sempre consigo fazer isso, né? Então, pega esses caras, uma base ortonormal de TPM. Para ficar tudo direitinho, eu vou querer que essa base do TPM junto com o campo normal dado no ponto P
é uma base ortonormal positiva do ambiente. Tá? Então, nessas condições, existe uma parametrização da superfície, uma reparametrização de M local, né? Em torno de P, tal que vale a seguinte coisa, né? Vamos dar um nome dessa parametrização para poder escrever as coisas. Uma parametrização em torno de P, vamos chamar ela X, sai de um aberto U, contendo a pré-imagem do ponto P, chegando em X de U, contida em M, com a seguinte lista de propriedades, né? Tal que vale esse montão de coisas aqui, ó. Primeiro, essa aqui é fácil, né? Eu posso pedir que a origem pertença ao domínio da minha parametrização e que a parametrização na origem vale exatamente o ponto P. Essa aqui é bico, né? Você compõe a tua parametrização original com translada U. Tá, tem um ponto U0, V0, que é onde X vale P. Você compõe com uma translação levando o U0, V0 para a origem, tá tudo certo. Essa parte é fácil. A segunda coisa não é tão fácil, quer dizer, não é tão óbvio, mas também não é impossível de você acreditar, é que os coeficientes da métrica G e J, calculados na origem, só na origem, dão exatamente o tipo causal do vetor da base canônica, da base ortonormal do TPM que eu escolhi, vezes delta e J, ou seja, se calhar da tua superfície é tipo espaço, um desses caras vai ser tipo tempo, um desses caras é tipo tempo e o outro espaço, então vou ter que o G e J é 1 ou menos 1 para um dos dois, e eles são mutuamente perpendiculares, né? A terceira coisa que eu quero, como é que você faz isso? Você vai ter os teus vetores XU, XV da parametrização original. O que você faz? Aplica uma transformação linear que leva um tipo de um Gram-Schmidt, né, que ortonormaliza esses vetores XU, XV, e aí você vai baixar isso para o domínio e compor com a parametrização, né? E a outra coisa que você quer, que justifica o nome inercial, é que as derivadas desses coeficientes da métrica em relação às variáveis o 1, o 2 nesse aberto U, na origem valem zero. Tá? Então, são pontos críticos da função G e J em cada ponto, né? Mas só na origem, né? Quer dizer, eu não estou pedindo que os caras sejam constantes, não. São funções que na origem valem 1 ou menos 1 ou 0, e a derivada dessas funções nesse ponto valem 0. Tá? A quarta propriedade é uma aproximação, né? Uma espécie de polinômio de Taylor que a gente consegue escrever. Eu vou ter que x de 1 ou 2, vou escrever esse cara como sendo o ponto P, mais 1 vezes W1, mais o 2 vezes W2, mais aqui um termo de segunda ordem, onde vai aparecer produtos de 1 e o 2, né? Então vai pegar o tipo causal da superfície sobre 2, vezes essa soma aqui, né? Dos H e J, os coeficientes da segunda forma fundamental na origem, vezes o I vezes o J, vezes o vetor normal no ponto P. Então, numa vizinhança do ponto P, a x se escreve mais ou menos desse jeito.
tá? E aqui mais um restolho, né? Restolho é bom, né? Chamar um R de 1, 2, onde esse R de 1, 2 vai para 0 rapidinho, né? Conforme o 1, 2 se aproxima da origem, né? Esse cara tende para 0, mesmo quando eu divido pela norma ao quadrado de 1, 2. Aí não é um euclidiano, tá? O norma euclidiano desse cara vai para 0 se 1, 2 tende para 0. Bom? Então, eu consigo sempre construir um sistema de coordenadas centrado na origem, que é a frase 1, e inercial, contemplando as propriedades 2 e 3. E nesse sistema de coordenadas, a tua parametrização x se escreve dessa maneira, né? Se você pensar um pouquinho, o que eu estou escrevendo aqui, né, ignorando esse resto, eu estou escrevendo o meu ponto x de 1 ou 2 no L3 como sendo alguma coisa que depende um ponto do plano tangente mais eu dou uma escapadinha na direção normal, né? Então a intuição é de novo, você pega a tua superfície, pega nesse ponto, esse aqui é do meu ponto P, né? Eu pego o plano tangente nesse ponto, eu estou descrevendo localmente esse cara como sendo eu ando alguma coisa na direção do ponto do plano tangente mais um tequinho na direção do vetor normal, né? Esse cara aqui é tem um 2 aqui que você desculpa, isso aqui é o I, o J, talvez tenha ficado claro, tá? E o R está fora da soma. E essa soma em IJ e IJ indo de 1 até 2. Desculpa, o 2 ali foi... passou na minha cabeça, né? Então, o que eu estou pegando um aberto U, de modo que eu consigo escrever minha parametrização X, ou seja, localmente a superfície como um gráfico sobre o seu plano tangente, né? A gente já tinha falado que isso é possível, é que eu estou fazendo isso de uma maneira explícita e de um jeito bacana, né? Quer dizer, se eu olho para uma aproximação até segunda ordem, né? Um tipo de polinômio de Taylor de ordem 2 da x, mas não é o polinômio de Taylor, tá? O que eu vou ter é alguma coisa na direção normal, onde aparece exatamente quem? Os coeficientes da segunda forma fundamental. Então, o quanto eu escapo do plano tangente depende da segunda forma fundamental. Exemplo bobo, né? Só para a gente entender. Se a tua segunda forma fundamental é identicamente nula, né? Se os H e J são zero, se você voltar naquela proposição, você conclui que a dn é identicamente nula e, portanto, n é constante. E se n é constante, a tua superfície é um plano, né? Então, se os H e J são zero, o que eu estou dizendo é que eu parametrizo a superfície com ela como sendo ela mesma descrita como um plano, né? O plano que passa pelo ponto P e tem a direção dos vetores W1 e W2, que são os diretores, os geradores do plano tangente. Que no caso é a própria superfície inteira. Fala, Eduardo, desculpa. Eu que peço desculpa. Mas o resto ele não impediria a ser exatamente. Se a superfície for um plano, não. Né? Esse aqui é o ponto. Esse resto são coisas de terceira ordem que não são mais capturadas pelas curvaturas, né? Lembra que as curvaturas média e gaussiana elas dependem da primeira e da segunda forma fundamental, que são obtidas a partir das primeiras e segundas derivadas da parametrização. Então, se você tem uma parametrização que da segunda derivada para frente é zero, eu garanto para você que essa segunda linha aqui é tudo zero, né? Lembra, esse resto, se você pensar num polinômio de Taylor, ele parece as terceiras derivadas da parametrização, né? Então, esses caras já vão ser todos zero para um plano.
Mas se os H's todos são zero, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Se isso aqui tudo for zero, sobra esse restolho aqui, né? O que esse restolho está dizendo? Que é um plano mais uma porcariazinha que tende para zero muito rápido se eu estou perto da origem. Então, perto do ponto P. Então, perto do ponto P, a superfície vai ter a cara de um plano. Só olhando para essa expressão. Agora, se você sabe que os H e J são identicamente nulos, o que se conclui? Essa superfície tem que ser um plano. Então, de brinde, quando os H e J são zero, aqui tem que tomar um outro cuidado, né? H e J zero em todos os pontos. Aqui estou falando dele só na origem, né? Só no ponto, esse 00 aqui é o que é levado no ponto P pela parametrização. Então, se o H e J é identicamente nulo, aí eu garanto para você que não só, obviamente, esse termo é zero, mas o resto também é zero. Por quê? Porque se o H e J é identicamente nulo, a aplicação normal é constante, portanto, a superfície vai ser um plano, e é um plano que passa pelo ponto P, que está na superfície, e que tem a direção dos vetores tangentes. Então, se o H e J é zero em todos os pontos da parametrização, essa segunda linha é identicamente nula. Acho que foi boa a tua pergunta para eu clarificar, limpar isso, né? Aqui eu estou pedindo o H e J só no ponto P, os coeficientes da segunda forma fundamental no ponto P. Então, se eu tenho que os coeficientes da segunda forma fundamental no ponto P são zero, eu não garanto que a superfície é um plano. Você pode ter um ponto da superfície onde as duas curvaturas são identicamente nulas e a superfície não precisa ser um plano. É só naquele ponto que isso acontece. Tá bom? Obrigado. A pergunta foi providencial para evitar de eu falar alguma coisa que pudesse ser interpretada de maneira incorreta aqui. Mas ficou claro, Eduardo? Tá certinho? Obrigado. Beleza. Tá, então, de fato, a demonstração disso aqui é uma coisa meio técnica que essencialmente depende de ficar usando o teorema da função inversa o tempo todo, né? Para acertar um sistema de coordenadas que naquele ponto tem a propriedade que você quer. Ou seja, você precisa construir um diffeomorfismo entre uma parametrização qualquer original e uma parametrização com essas propriedades, né? Tem que achar um diffeo do aberto da parametrização original chegando nesse U com essas propriedades. Então, você consegue fazer essas contas. De qualquer modo, está feito com um nível de clareza altíssimo nas notas. Acho que vale a pena dar uma olhada para quem tem alguma coisa para pensar nisso, né? Então, a ideia interessante é essa, né? Quer dizer, se você descarta esses termos de terceira ordem aqui, entre aspas, né? Ou seja, eu tento olhar para aproximação em primeiro grau e em segundo grau, né? Com expressões lineares e quadráticas da parametrização, o que conta mesmo para a gente é isso aqui, né? Eu vejo o valor desse cada ponto da minha superfície, eu posso olhar para a projeção na direção desse plano e eu tiro então a minha superfície como um gráfico sobre o plano, e se for um gráfico sobre o plano, esse cara aqui é o domínio, né? Então, usando o plano tangente para parametrizar, o valor da função é simplesmente, né? Eu vou olhar para quem? Só para esse cara aqui, né? Vou botar uma outra cor. Esse trecho me diz o quanto eu me afasto do plano tangente em cada ponto. Então, o valor, a superfície, localmente, é um gráfico a partir do plano tangente, e é o gráfico de qual função? Da função f de U1, U2 igual a essa somatória aqui, né? Na verdade, esse parênteses, obviamente o NP é constante, você pode tirar esse cara, botar o parênteses aqui. Bom, então, olhando para isso aqui como no sistema de coordenadas inerciais, esse cara é o que manda. E aí, isso vai ajudar a gente a dar uma interpretação geométrica para as coisas, né? Por exemplo,
Se você tem que todos os HIJ são positivos, isso aqui tem a cara de um paraboloide, né? Se um é positivo e outro é negativo, ela vai ter uma cara de um paraboloide hiperbólico. Se um é zero e o outro é positivo, vai parecer com uma coisa tipo uma calha cilíndrica, né? Então tem... Agora, se os dois forem zero, no ponto você não pode dizer muita coisa. Porque fora daquele ponto, cada um pode ir para um lado e tudo mais. A gente vai fazer essas interpretações agora, tá? Baseado nessa observação. Ficou claro para todo mundo que se eu pego um ponto UV do plano tangente, ou U1, U2, dado com essas coordenadas, eu determino o ponto da superfície a partir desse cara, pulando na direção do vetor normal essa quantidade. Então, estudar e interpretar essa quantidade sublinhada de amarelo vai me ajudar a dar uma interpretação geométrica para as curvaturas média e gaussiana da superfície, né? Então, só para a gente ter uns nomes, para abreviar um pouco a coisa, vamos dar a seguinte definição, né? De novo, a M, uma superfície regular, não degenerada, e pega um ponto P em M, né? Então eu vou dizer que, primeiro, né? O que é um ponto elíptico, um ponto hiperbólico e um ponto parabólico, né? Então eu vou dizer que P é elíptico, né? O que é um ponto elíptico de uma superfície? Elíptico se a segunda forma fundamental escalar é definida. Ou positiva definida ou negativa definida. Bom? Uma aplicação bilinear tomando valores em R, posso estudar se ela é positiva definida, negativa definida, e um jeito claro de fazer essas coisas é usar o critério de Sylvester, né? Eu vou dizer que o ponto é hiperbólico se a segunda forma fundamental escalar for indefinida, ou seja, tem direções onde ela é positiva e direções onde ela é negativa. Eu vou dizer que ela é parabólica e é um ponto parabólico, né? Se a segunda forma fundamental nesse ponto for degenerada, né? Ou seja, tem uma direção não nula que está no radical o radical da segunda forma não trivial, né? E a quarta nome, eu vou dizer que P é um ponto planar. Aqui é degenerada e não nula, né? Não identicamente nula, isso é importante. E eu vou dizer que P é um ponto planar se a segunda forma fundamental falar em P é nula. Nula quero dizer uma aplicação bilinear ser identicamente nula, né? Bom, então, com base nessas definições, a gente consegue ter um critério para dizer quando que um ponto é elíptico, hiperbólico e tudo mais, em termos das curvaturas média e gaussiana. Vamos escrever isso já. Eu preciso de um pouquinho de luz aqui. Então vamos lá. Você pode focar um pouco? Claro. Definidas quer dizer positivo definida, certo? Aqui vai acabar sendo, né? Porque a segunda forma fundamental ser negativa definida implicaria que ela seria negativa em todas as direções, né? Então você ia precisar ter todos os vetores ali
Tem que tomar cuidado, né? Não é a primeira forma fundamental. Positiva definida quer dizer que se você calcular num par diagonal, VV, isso vai ser sempre maior ou igual que zero. Ou maior que zero se o V for diferente de zero. Podia calhar desse cara dar sempre zero, tá? Sempre, desculpa, sempre negativo, né? Você pode ter, por exemplo, exemplo concreto. Pega a esfera, por exemplo, tá? Esfera euclidiana mesmo, e coloca a orientação com vetor normal apontando para dentro da esfera. Então, nesse caso, a aplicação normal de Gauss é menos a identidade, e, portanto, a diferencial dela é ela própria, que é menos a identidade. Né? Então, os autovalores vão ser os 2 menos 1, e aí, quando eu calcular a segunda forma fundamental em qualquer par de vetores, ele com ele mesmo vai dar menos 1 vezes o produto escalar. Se esse vetor for unitário, isso dá menos 1. Né? Tá bom? Se no caso negativa definida. Pode ser negativa definida. Ela não pode confundir com a primeira forma fundamental. Né? Então, um exemplo aqui, você pega uma totalmente umbilical, um vetor normal para o lado errado, entre aspas, né? E aí você vai ter... Depende, né? Se é para o lado certo ou errado, se você quer usar o termo de Stokes, se a dimensão é par ou ímpar. Mas pega o vetor normal apontando para dentro, você vai ter uma segunda forma fundamental escalar negativa definida. As duas curvaturas principais vão ser negativas, e aí a curvatura média vai ser negativa, por exemplo, e a curvatura gaussiana vai ser positiva. Tá bom? Os dois autovalores negativos. Pode acontecer. Então vamos lá. Vamos ver como é que a gente caracteriza os tipos de ponto em termos das curvaturas, né? Então, o contexto é o mesmo de sempre, né? Não sei se você fica escrevendo isso toda hora. É uma superfície no R3, regular, não degenerada, e pega um ponto em M. Tá? Então, primeiro, se você tiver no R3, né, ou seja, μ igual a zero ali, R3, se a curvatura gaussiana for positiva num ponto, então o P é um ponto elíptico. Tá? Por que isso? Porque se, rapidamente, né, a curvatura gaussiana no R3, você sabe que o shape é diagonalizável, então o K vai ser o determinante, que é o produto dos autovalores, e aí se esse determinante é positivo, então os autovalores, os dois têm o mesmo sinal, e portanto a segunda forma fundamental ou vai ser positiva definida ou negativa definida, né? E se esse produto for negativo, então o teu ponto vai ser um ponto hiperbólico pelo mesmo motivo. Tá? E aí segue nessa analogia, né? Se você está no L3, o que acontece? Troca, né? Se a curvatura gaussiana é positiva, o ponto P vai ser um ponto hiperbólico, por quê? Porque tem um menos lá, né? E aqui, se ela for negativa, o ponto vai ser um ponto elíptico. E mais? Se o K for zero, em qualquer um dos dois ambientes, aí eu preciso, é o caso do determinante da dn ser zero, né? O determinante da dn é zero, para estudar
se o cara é positivo definido ou não, eu preciso olhar para o traço também. Isso vai dizer que vai ter a ver com a curvatura média, né? Então, os dois ambientes, se a curvatura for zero, a gaussiana for zero e a média for não nula, então eu vou ter que o P é um ponto parabólico. Exemplo, cilindro, né? No cilindro, a gente sabe que a curvatura gaussiana em todos os pontos é zero e a curvatura média é constante não nula, enquanto o ponto P é um ponto parabólico. Todos os pontos do cilindro são parabólicos. E o quarto, quando os dois são zero, né? Esses nomes vêm desses protótipos de superfícies, né? Se ambos são nulos, é porque a dn é nula e a gente vai chamar o P de um ponto planar. Tá bom? Então é uma coisa natural, que você pega uma esfera tem curvatura gaussiana positiva, a gente vai chamar de ponto elíptico, né? O elipsoide, a curvatura gaussiana também é positiva, você vai fazer as contas depois. Esse cara vai ser um ponto elíptico também, tá bom? Então, a interpretação geométrica que a gente pode ter é mais ou menos o seguinte, né? Se você tem um ponto elíptico, a segunda forma fundamental ela vai ser ou positiva definida ou negativa definida, né? Então, o que vai acontecer? No espírito desse desenho que eu fiz, né, olhando para essa coisa aqui, se você tem... Pensa que esse é o plano tangente, né? Eu vou rodar a superfície de modo que o plano tangente dela é horizontal e o ponto P está aqui. Se a curvatura gaussiana é positiva, né, se o ponto é elíptico, a segunda forma fundamental é positiva definida. Se a segunda forma fundamental é positiva definida, essa matriz aqui dos HJ vai ser uma matriz positiva definida, né? E, portanto, essa conta para coordenadas próximas da origem vai ser sempre positiva, né? Que ele estudar sinal de forma quadrática é uma situação desse tipo aqui. Então, essa aqui é a tua superfície M, esse aqui é o teu ponto P, e esse aqui é o plano tangente. O plano tangente a gente estava olhando como subespaço vetorial. Eu translado ele para o ponto P para ele ser um espaço afim. Então, esse é o protótipo de um ponto elíptico. Você tem um ponto hiperbólico, o que vai acontecer? Vai ter uma situação que eu não sei se eu vou conseguir desenhar, né? Vai ser uma coisa... mais ou menos assim, né? Quer dizer, ela vai ter pontos de um lado e do outro do plano tangente. Daqui a pouco eu vou escrever isso direitinho, né? Um ponto hiperbólico tem essa característica, né? Meu ponto P e na superfície M. Quer dizer o quê? Que tem uma direção onde ela é positiva e, portanto, nessa direção, essa quantidade aqui vai ser positiva. Eu vou andar na direção do vetor normal, para cima do plano, por exemplo. E vai ter uma outra direção onde esse cara aqui, a segunda forma fundamental é negativa, né? Essa outra direção aqui. E o que isso vai querer dizer? Que esta quantidade vai ser negativa naquela direção e, portanto, eu vou andar na direção no sentido oposto ao do vetor normal e, intuitivamente, isso vai querer dizer que eu estou do outro lado do plano tangente. Então, pontos hiperbólicos, você tem, intuitivamente, perto do ponto P, pontos da superfície que estão dos dois lados do plano tangente e num ponto elíptico, numa vizinhança daquele ponto, todos os pontos da superfície estão do mesmo lado do plano tangente, né? E o caso parabólico, né? O planar eu não consigo nem desenhar, né? O caso parabólico é que você vai ter uma direção degenerada, né? Uma direção onde
coisa se anula, e aí o que vai acontecer é que você vai ter uma carinha de cilindro, né? Como eu tinha dito, o cilindro é um protótipo desse tipo de superfície. Todos os pontos são pontos parabólicos. Tá bom? Então, bom, o ponto planar é quando essas duas direções têm curvatura nula, né? De certo modo, a gente depois vai ver isso direitinho. E aí você vai ter que a superfície perto daquele ponto, ela empata até segunda ordem com o próprio plano tangente. Bom? Então vamos colocar registrar essa interpretação geométrica que eu falei de estar do mesmo lado ou do outro lado do plano como um dos últimos fatos da aula de hoje, né? Uma aula bem geométrica mesmo. Mas assim que é bom, né? Então é o seguinte, de novo, você pega uma superfície, agora essa interpretação aqui ela precisa ser no R3 mesmo. Depois eu escrevo uma adaptação dela para o L3. M em R3 regular, aqui não degenerada não precisa, e pega um ponto da tua superfície. Tá? Se a curvatura gaussiana nesse ponto for positiva, então existe um aberto de M. Como é que são os abertos de M? Abertos do R3 interceptados com M, contendo ponto P, né? Tal que esse aberto está inteiramente contido em um dos lados de TP de M. Bom? Quando eu estou escrevendo assim, está claro que né, você tem um plano no espaço. Esse plano divide o espaço em duas componentes conexas disjuntas. Eu estou chamando de cada uma dessas componentes de lados do espaço, né? Um semi-espaço de um lado do plano e semi-espaço do outro lado do plano. Eu estou dizendo que se a curvatura num ponto da superfície é positiva, eu olho o plano tangente nesse ponto e vou garantir que a superfície está, pelo menos localmente, do mesmo lado desse plano, né? Agora, se a curvatura é estritamente positiva, se for negativa a gente vai ver que não, e se ela for zero, pode ser que sim, pode ser que não. Eu fiz esse desenho, mas podia ter uma situação assim, né? Essa curva que eu desenho aqui como uma coisa meio parabólica, podia ser uma cúbica. E aí não tá bom, né? Tem que tomar um cuidado com isso, tá bom? Então vamos lá. Se a curvatura for negativa, aí é a mesma coisa, né? Aberto como antes, contendo ponto P, e contém pontos em cada um dos lados de TPM, né? Bom, no L3, né? Então, se você está com a superfície em L3, funciona. Só que você tem que trocar o sinal, né? Se você está no L3 e a curvatura é positiva, então ela vai ter pontos de cada um dos lados. Se a curvatura é negativa, ela vai ter todos os pontos do mesmo lado, né? Em L3, vale
trocando os sinais, né? Exemplos. Vamos pensar nas esferas dos ambientes, né? A esfera no R3 tem curvatura gaussiana constante, positiva, e se você pegar qualquer ponto da esfera, bota o plano tangente ali, você vai ver que a esfera inteira, nesse caso, está do mesmo lado do plano, né? Sorte. Se você pegar no L3, a esfera que tem curvatura negativa é o plano hiperbólico, né? O paraboloide de duas folhas, a parte superior. Esse cara tem curvatura negativa e ali vale esse resultado. Em cada ponto, o plano, a superfície está do mesmo lado do plano tangente. Pelo menos localmente, nesse caso, vai ser a superfície inteira. Tá bom? Se você pega o de Sitter, no L3, o de Sitter vai ser uma superfície de curvatura gaussiana constante positiva. E em cada ponto, o que você vai ter é um protótipo equivalente ao desse desenho aqui, né? Tá bom? Ou seja, a curvatura gaussiana ele vai ser um ponto elíptico, e pontos elípticos no L3 não significar que você vai ter um cara de cada lado. Tá bom? Então, curvatura, a interpretação geométrica do sinal da curvatura gaussiana no R3, positivo está sempre do mesmo lado, localmente do mesmo lado, negativo um pouquinho de cada lado, e no L3 inverte. Curvatura gaussiana negativa, sempre do mesmo lado, curvatura gaussiana positiva, um pouco de um lado, um pouco do outro. Bom? E, bom, em termos de comentários, né, quer dizer, se você tem que, no R3, a curvatura gaussiana é positiva, vai ter que a aplicação, o shape, né, ele preserva a orientação do ambiente. Então, se você pegar uma base positiva e aplicar o dn em cada um desses vetores, você vai obter uma base positiva, se a curvatura gaussiana for positiva, porque a curvatura gaussiana ser positiva garante que, nesse caso, os autovalores são não nulos e, portanto, a dn é um isomorfismo linear, né? Então vai ser um isomorfismo que vai levar uma base positiva em base positiva. Preserva a orientação. No L3, se a superfície for de tipo tempo com curvatura gaussiana positiva, tipo de Sitter, o dn preserva a orientação, e se ela for de tipo espaço com curvatura gaussiana negativa, tipo o espaço hiperbólico, ela também preserva a orientação. Tá bom? Então, uma última observação. Oi. Só para ter certeza, É um aberto de M, né? O que é um aberto da superfície? Tá bom? Um aberto de M, né? O que é um aberto de M? É um aberto do R3 ou do L3, topologicamente é o mesmo espaço, né? Interceptado com a superfície. Tá? Porque isso que eu estou desenhando aqui é local, né? Quer dizer, a superfície ela podia continuar para cá assim e passar para o outro lado do plano, né? Pensa um chapéu de cabeça para baixo, uma coisa assim, né? Tá bom? Então, é uma vizinhança daquele ponto, uma vizinhança aberta da superfície, é que vai estar inteira do mesmo lado. Globalmente eu não posso dizer nada. Na esfera deu certo, no hiperbólico e no de Sitter, no L3 também, mas não é sempre que isso funciona, tá? É local. Então vamos ver um último resultado, talvez último, né? Não sei. Como é que nós estamos de tempo? 15 minutos ainda. Essa proposição aqui, que é uma interpretação que eu já abisquei um pouquinho a respeito dela antes, né? Então pega uma superfície dentro do R3-Ni, regular e não degenerada, always. N, uma aplicação normal de Gauss. Então, fixei já qual é o campo normal, né?
e pego um ponto P em M. Então você tem a seguinte fórmula, que é interessante. Então o módulo, mas se você pegar no R3 não tem esse módulo, o módulo da curvatura gaussiana é a área da imagem da aplicação normal de Gauss da superfície dividido pela área da região R da superfície. É claro que isso não é assim, você precisa de um comportamento infinitesimal. Isso é o limite dessas coisas. O limite quando a área de R tende para zero. E o ponto P tem que estar dentro de R sempre, claro. Faz sentido o que eu estou querendo dizer ou preciso explicar o que essa fórmula significa? Deixa eu ver se alguém está escrevendo no chat. Um pouco na dúvida, beleza. O R é uma região da superfície, né? Então, como é que é isso, né? Você vai fazer o seguinte. Você tem a superfície, M, pega o ponto P, eu vou pegar uma região aqui, R, aberto da superfície contendo o ponto P. E aí eu vou fazer no R3, tá, o desenho. Você tem a aplicação normal de Gauss que cai aqui na esfera, certo? Eu tenho meu ponto P, cada ponto aqui vai ter um vetor normal, vai ter uma correspondente aqui, tá certo? Então, em cada um desses pontos da região R, eu vou pegando o vetor normal e vou anotando aqui os valores que ele atinge. Então, a imagem desse aberto da superfície na aplicação de Gauss é dar um outro aberto aqui, né? Então, esse aqui é o meu conjunto R. O que eu pintei ali é o N de R. Tá certo? Então, o que eu posso fazer? Sei calcular a área dessa superfície esférica? Sabe, você aprendeu isso no cálculo 3. Sei calcular a área dessa região R na superfície? Sei, você também aprendeu no cálculo 3. O que eu estou dizendo para você? Se você pegar essa área e dividir, vai dar um número real, positivo, que são duas áreas. E o que acontece é que, conforme eu vou diminuindo essa região, aqui vai diminuindo também, né? Propriedade de funções. Então, se A está contida em B, f de A está contida em f de B. E aí o que acontece? Eu vou diminuindo isso aqui vai diminuindo também, eu vou tendo novas áreas. Então, vai diminuindo essa vizinhança R, aqui vai diminuindo a imagem de N de R, e eu vou calculando essas áreas. No limite, o quociente dessas duas áreas é exatamente a curvatura gaussiana da superfície naquele ponto, em módulo. Tá? Ou se no R3 não precisaria do módulo. Como é que a gente mostra isso? É uma conta tranquila, vou fazer ela agora e vai ser a última coisa de hoje, em vista do horário, né? Dado o adiantado da hora, como o pessoal gosta de dizer. Né? Então vamos provar isso. O que acontece? Você concorda comigo que você está fazendo essa área, esse R tender para zero, né? Então são regiões pequenininhas em torno do ponto P. Eu posso supor que R está contida na parametrização, na imagem de uma parametrização em torno de P, né? Isso sem perda de generalidade nenhuma, né? Podemos supor que R está contido em x de U para alguma parametrização
x de u, pegando na sua imagem, um p pertencente a x de u. Né? Isso é tranquilo. E aí, como é que fica isso? Então, vamos fazer essa conta. Quem que é o limite quando a área de R tende para zero, desde que o ponto P pertença à região R, dos quocientes de áreas, né? Então, vai ser área N de R sobre a área de R. Está aparecendo com K. Área de R, o que é isso, né? Então, limite é a mesma coisa, tá? Não vou mais escrever sobre quem o limite está sendo tomado. Vou escrever isso. 1 sobre a área de R. Como é que você calcula a área de N de R? Vai ser uma integral, né? Integral de uma superfície, integral de uma região da superfície esférica, no caso do R3. Isso vai ser a imagem n bola x a menos 1 de N de R, né? Lembra que se x é uma parametrização da superfície, n bola x é a representação em coordenadas locais da aplicação normal de Gauss. E o que eu faço? Eu tenho aqui o desenho, né? Está bem embaixo. Mas você tem a x saindo do R2 chegando em M. Eu tenho n bola x saindo do R2 direto para a esfera. E esse cara, isso aqui, essa n bola x, é uma parametrização de N de R. Como é que eu calculo a integral de uma superfície? Vou calcular em que domínio do R2? Na imagem inversa de n bola x, né? Vai ficar n bola x de quem? Da norma do produto vetorial dos vetores tangentes, né? Então vai ser n bola x derivado em u calculado no ponto UV. Eu vou escrever o ponto, né? Produto vetorial com n bola x derivado em v, norma disso du dv, beleza? E o que vai dar isso? Então vai ser o limite 1 sobre a área de R. E o que é essa norma aqui? O n bola x. Lembra, né? O que é o n bola x derivado em relação a u? Isso é a diferencial da n no ponto x de uv, né? Se você quiser escrever direitinho, aplicada no vetor xu. Então, quando eu fizer esse produto vetorial com n bola x derivado em v, eu vou ter um produto vetorial da dn no ponto x de uv, xv. O que a gente sabe desses produtos vetoriais? Tem a fórmula, né? Lá daquela proposição, você tem uma aplicação linear e aplica essa aplicação linear em cada uma das entradas do produto vetorial, que sai na frente ao det da dn no ponto x de uv vezes xu por xv. Certo? E aí eu estou pegando a norma desse cara, vai sair esse módulo aqui, e aqui vai ficar a norma do xu por xv. O que é isso? O que é o det da dn? O det da dn e o det da menos dn é a mesma coisa? Ou seja, é a curvatura gaussiana em módulo. Né? Módulo de K de P, ou K de X de UV, né, se você quiser ver isso direito. Estou fazendo integral na R2. É a norma do K em cima do ponto X de UV vezes essa norma do produto vetorial aqui, XU no ponto UV, XV no ponto UV du dv. Aí, para acabar, né, o que a gente precisa fazer? Eu queria tirar esse K fora da integral, por quê? Porque se eu tiro o K fora da integral, a integral desse módulo do produto vetorial é exatamente... X é uma parametrização de M, né? Então a integral do módulo do vetor normal é a área
da tua superfície M. Então, o que vai acontecer aqui? Né? Eu já troquei tudo, isso aqui vai ficar x a menos 1 de R. E aí eu posso colocar esse cara para fora da integral por conta do teorema do valor médio da integral, né? Lembra? Cálculo 1 você tinha uma coisa assim, né? F de x vezes I de x dx, que é o de A até B. Se φ for uma função contínua e positiva, então vale uma coisa assim, né? Isso vale para várias variáveis. Estou cálculo 1 aqui só para a gente lembrar. Lembra disso? O C é um número entre A e B. Então aqui o que vai acontecer exatamente? Eu vou puxar esse módulo para fora, então aqui vai ficar limite, no mesmo contexto, módulo de K de x de o zero. O zero vezes zero é ruim, né? O tio vetil, sei lá. O barra v barra, mais famoso. O barra v barra vezes a integral em x a menos 1 de R da norma do xu por xv e o dv. Tudo isso dividido pela área de R. Agora, o que acontece? Esse cara é a área de R, o que está no numerador, né? Então, vai embora, né? E cancela com esse, o que sobra no final das contas é o limite naquelas condições do módulo K de x de U barra V barra. É o argumento de sempre, né? Como a área de R está tendendo para zero, esse U barra V barra é um ponto perto do ponto o 0v0 que chega no ponto P, né? Então, como a área de R tende para zero, os pontos, o x de U barra V barra vai tender para o ponto x de U0v0, que é o ponto P. E como K é uma função contínua, se esse cara que está aqui dentro tende para P, esse limite vai tender para K de P. Então, essa é a interpretação geométrica da curvatura gaussiana. Então, exemplo tonto, né? A esfera de raio R tem curvatura gaussiana no R3, tem curvatura gaussiana 1 sobre R ao quadrado. Certo? Então, o que vai acontecer? Se eu pegar a imagem da aplicação normal de Gauss dessa esfera, vai chegar na esfera unitária. O que eu estou dizendo é que as áreas vão ficar multiplicadas exatamente por 1 sobre R ao quadrado, que é o que você espera, né? Pega a área da esfera de raio R e divide por R ao quadrado. Você vai ter 4πr ao quadrado. 4πr ao quadrado dividido por R ao quadrado dá 4π, que é a área da esfera unitária, né? Com R igual a 1. Então, esse é o caso besta, né, que o K é constante, mas só para te ajudar a entender geometricamente o que está acontecendo. A curvatura gaussiana é um fator de dilatação infinitesimal de áreas entre a superfície e a sua correspondente imagem pela aplicação de Gauss. Então, essa é uma interpretação geométrica bem forte, né? Quer dizer, se a curvatura gaussiana é zero, ela colapsa áreas, né? Então, pega uma superfície que tem curvatura gaussiana constante igual a zero. O que você acha que vai acontecer com a imagem da aplicação de Gauss? Bom, a gente conhece dois exemplos de superfícies com curvatura gaussiana constante igual a zero, que são o plano, né? O plano e o cilindro. Então, vou fazer o desenho aqui, né? Não quero ofender ninguém com isso, tá? Mas você tem o plano, a aplicação normal de Gauss é constante. Se eu pegar qualquer região aqui, o Rio está nervoso, alguma coisa está acontecendo. Quem que é a aplicação normal de Gauss? Esfera. Bom, do jeito que eu desenhei aqui é o polo norte mesmo, né? Qualquer que seja essa área que eu pegar aqui, essa área vai ser levada num único ponto, que vai ter área zero. Bom, então ela pegou essa região
tinha a área A, levou numa região de área zero, que é um pontinho só. Cilindro. Cilindro é legal, porque a curvatura gaussiana é zero, mas a média não é, né? O que acontece com a aplicação normal de Gauss? Pega qualquer trechinho aqui. Quando você pegar a aplicação normal de Gauss, o que vai acontecer? Como é que é a imagem dessa aplicação normal de Gauss? Faz de conta que essa esfera está redondinha, né? Percebe que se você tiver uma curva horizontal aqui, você determinou a imagem completa da aplicação normal de Gauss, né? E todas as outras vão ser mais ou menos a mesma coisa. Então vai dar uma linha, né? E essa linha vai ter área zero na esfera. Então, superfícies de curvatura gaussiana nula, a aplicação normal de Gauss não é um diffeomorfismo. Você sabe disso porque a dn vai ter determinante zero e, portanto, não é invertível. Né? Então, não pode levar coisas com área em coisas com área. Uma das direções dela colapsa, né? Tem um autovetor ali que é um autovalor que é zero. Naquela direção tudo morre. Essa que é a ideia. Então ela colapsa coisas bidimensionais em coisas unidimensionais, e quando a curvatura gaussiana e a média são zero, ela colapsa coisas bidimensionais em pontos, que vão ter também área zero. Tá bom? Então vamos parando por aqui hoje. Na aula que vem eu tento fazer algumas coisinhas para tentar dar uma interpretação geométrica para a curvatura média e tentar falar de superfícies mínimas, né? Tem um dos tópicos lá é estudar o funcional área de uma superfície, a primeira variação. Esse era um dos tópicos do seminário. Se alguém pensa em fazer ele, me avisa, porque aí eu deixo para essa pessoa fazer a demonstração. Está aqui nas notas, está no texto, no livro, é bem tranquilo. Então eu posso deixar isso como uma leitura complementar ou tema de um seminário. Então eu vou só usar o resultado para a gente tirar a interpretação geométrica disso. E coisas variacionais eu vou fazer bastante depois com curvas, para estudar geodésicas, por exemplo, tá bom? Curvas em cima de superfície. Então acho que tá bom, vamos ficando por aqui, né? Se alguém quiser perguntar mais alguma coisinha, eu fico uns minutinhos, mas para o pessoal do vídeo eu vou me despedindo agora. A gente se encontra na quinta-feira, vai ser para quem está presente, quem está ao vivo no dia, quem está no vídeo no dia que quiser, né? Então, para esses, tchau, tchau, e para o pessoal que está aqui, pode aproveitar e conversar mais um pouquinho. Obrigado, tchau.